Olá, boa noite. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui a câmera. Tudo bem? Oi, Jaqueline, boa noite. Soraya, boa noite. Vou esperar alguns minutinhos, tá? Para mais pessoas irem entrando para acompanhar o estudo. Abaixar o volume aqui do meu telefone. Bastante alegre, né, de estarmos aqui mais uma vez nessa nova quinta-feira, nesse novo encontro, onde a gente vai começar um capítulo muito bonito também, rico de conteúdo, de informação para nós. Oi, Dallas, tudo bem? Boa noite. Hoje eu mudei o celular de posição, deixei ele bem pertinho da câmera para não parecer que eu tô olhando demais para baixo. Acho que vai ficar melhor. E aí, tudo bem com todo mundo? O que vocês estão achando do estudo? Essa semana o Cássio fez uma colaboração, né, lá no grupo do WhatsApp. Bastante interessante, eu fiquei muito feliz, porque a ideia é essa mesmo. A ideia é a gente partilhar conhecimentos, tá? Então, quem quiser partilhar, fique à vontade, gente. O grupo foi criado com essa finalidade. Então, por favor, sintam-se à vontade em fazer comentários, em trazer novidades pra gente, tá? Como eu disse, eu sou apenas uma curiosa que tô aqui pesquisando, né, buscando conteúdo para trazer, mas eu não sou uma profunda conhecedora do tema. Então, quem tiver aí conteúdo para somar conosco vai ser muito bom. Vou esperar mais um pouquinho, só para a gente começar. Hoje tem bastante coisa para a gente falar. Eu vou tentar fazer tudo isso hoje, mas se porventura não der, a gente para e continua no próximo encontro, conforme já foi falado lá no início, né? Sobre alguns capítulos um pouco maiores. E assim, sempre tem muita informação para trazer. E é legal trazer essas informações, né? Porque não é só uma leitura corrida do capítulo, né? É um estudo mesmo, onde a gente traz novas informações, agrega conteúdo e pode acontecer de não dar tempo da gente conseguir finalizar todo o capítulo. Se isso acontecer, não tem problema, a gente continua no próximo encontro, né? Na próxima quinta-feira. Então, pessoal, eu acho que eu já vou começar, tá? Já deu uns 3 minutinhos. Lembrando que esse estudo vai ficar gravado lá no nosso canal, no canal do Centro Espírita União. É muito fácil de acessar, é só entrar no canal, procurar a playlist, Estudo Boa Nova e vai estar lá o estudo, tá bom? Ó, Salmen chegou, boa noite, Salmen, tudo bem? Eu confesso que eu achei que você não viria hoje por conta das aulas, né? Estão retornando às aulas e eu sei que nós temos aí professores no nosso grupo, então imaginei que talvez você não viesse. Ok, então vou começar, vou iniciar agora com uma prece e vou convidar todos vocês a me acompanhar nessa prece, tudo bem? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que aqui se encontra e que também se encontra ao lado de todos os irmãos que estão acompanhando esse estudo. Que hoje nós possamos não só ouvir, não só ler, mas absorver, aprender, interiorizar e principalmente sentir todos esses ensinamentos que o Senhor nos trouxe há 2000 anos atrás. Que nós, Mestre, possamos colocar em prática em nossas vidas todos esses ensinamentos. E que, através das suas palavras, contidas tanto na Bíblia quanto nesses livros que nós recebemos ao longo do tempo, possam sempre nos auxiliar
no caminho do bem, caminhando sempre em sua direção e em direção ao Pai. Fica conosco, Mestre, agora e sempre, que assim seja. Vamos lá. Então, como eu disse, hoje tem bastante coisa pra gente falar. Eu vou já aqui mudar de tela. Deixa eu só esperar um pouquinho chegar, para eu ver se tá tudo ok com a tela de vocês. E o calor tá voltando, né, gente? Nós estamos aí entrando no mês de agosto e é um mês bem quente. Eu vou só chegar esse aqui um pouquinho para cima para ficar bonitinho. Ok. Então vamos lá. Nesse primeiro capítulo, eu não vou iniciar hoje fazendo a leitura, tá? Eu vou iniciar trazendo algum conteúdo primeiro, para depois a gente entrar na leitura já bem ambientado, tá bom? Então, nesse primeiro capítulo, que se intitula Jesus e o Precursor, ele vem trazendo, então, a relação de Jesus com João Batista. Como eu disse para vocês, em todos os capítulos existem dois personagens centrais. O principal, que é Jesus, e um personagem secundário, mas não menos importante, que é aquele que vai nos auxiliar aqui com os diálogos, com os aprendizados, tá ok? Então, o capítulo de hoje vem trazendo Jesus e João Batista, tá bom? E aí, o início do capítulo, já dando um spoiler, mas já a gente vai começar a leitura, ele vem retratando a infância de Jesus. E aí, uma coisa que eu quero ressaltar é que não há muitos relatos sobre a infância de Jesus. E assim, e esse fato gera um pouco de polêmica, porque existem conversas, existem aí linhas de pensamento que dizem que na infância de Jesus, Jesus viajou, foi para a Índia, que na infância de Jesus, Jesus foi para outro lugar tentar levar os seus ensinamentos, tá? Tem alguns livros apócrifos, né, que a gente não tem muito bem a certeza de quem foram os autores desses livros, mas que diz até, tem relatos até polêmicos sobre a infância de Jesus ali, a relação de Jesus com outras pessoas. Mas, enfim, não é possível ser provado esses fatos. Então, eu não vejo proveito a gente perder muito tempo nesses fatos, ok? Se não há relato sobre a infância de Jesus, é porque não é pertinente para nós. Ok? Isso me lembra muito lá no Livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec questiona o Espírito da Verdade, a falange ali, né, do Espírito da Verdade, coisas que não tem por que saber disso agora, né? Então, se não nos foi informado e se até o momento não nos chegou nenhuma informação a respeito, realmente é porque não tem relevância, ok? Falamos sobre essa questão e eu vou trazer para vocês brevemente alguns relatos bíblicos que constam esse pedacinho da infância, partes da infância de Jesus. Na verdade, consta o quê? A anunciação a Maria sobre a gestação, né, pelo anjo Gabriel, a anunciação do anjo a José sobre a gestação de Maria, vem trazendo também o nascimento de Jesus, vem trazendo um acontecimento, né, que foi quando o rei Herodes pede ali para que aconteça o extermínio dos prematuros por conta de uma profecia, né? Vem trazendo a visita dos magos, relata a fuga para o Egito por conta do decreto de rei Herodes, a matança dos bebês. E isso vem trazendo, assim, não está em todos os livros dos evangelistas, tá? Aí eu fiz aqui uma separaçãozinha
Não vou entrar em mais adentro, tá? Não vou fazer a leitura de todos esses textos, mas estou deixando aqui para que vocês possam, obviamente, se vocês tiverem interesse, fazer a leitura em um outro momento, tá bom? Então vamos lá. Em o livro de Mateus, no capítulo 1 e capítulo 2, retratam a descendência de Jesus. É o único que retrata a paternidade que José assumiu. Retrata também a visita dos magos, da fuga para o Egito, da matança dos bebês, a mando do rei Herodes e o retorno do Egito para Nazaré. No livro de Mateus, nos capítulos 3 e 4 até o versículo 17, retrata João Batista, ok? No livro de Marcos, lembrando que Mateus conviveu com Jesus, ok? Então, Mateus foi um discípulo direto de Jesus e muitas das coisas a gente vai ver aqui ao longo do livro que ele fez as anotações ao vivo ali, online. Os fatos foram acontecendo e ele foi anotando. Lembrando que Mateus, ele nessa situação aqui, nesse momento de vida dele, ele era uma pessoa bastante esclarecida. Ele era um cobrador de impostos, ele sabia ler, sabia escrever, o que naquela época era bem escasso, tá? Para se escrever demandava inclusive ter recursos financeiros para comprar pergaminhos, para comprar tinta, todos os materiais, na verdade, né? E aí Mateus, ele tinha de fácil acesso todos esses recursos, tanto materiais quanto intelectuais, tá? Já falei isso daqui. No livro de Marcos, já inicia com a pregação de João Batista e o batismo de Jesus por João Batista, tá? No capítulo 1 até o versículo 15. Marcos não retrata nada sobre a infância de Jesus. Nada. Ele não vem trazendo nada. Marcos não conviveu com Jesus, ok? Tudo que Marcos anota no seu evangelho foi por conta de ensinamentos que ele recebeu de Pedro de forma oral. Então, de certa forma, Pedro o instrui para escrever esse livro, ok? No livro de Lucas, nos capítulo 1, versículo 5 a capítulo 4, versículo 13, vai retratar a anunciação e o nascimento de João Batista, a anunciação a Maria pelo anjo Gabriel, o nascimento de Jesus, o testemunho dos pastores, a circuncisão de Jesus e Jesus entre os doutores da lei e a tentação no deserto, tá? Então, Lucas, ele já vem trazendo partes da infância ali, né? Primeira infância, realmente. A anunciação da chegada, o nascimento de Cristo, tá? E depois traz ali também Jesus entre os doutores da lei. Jesus tinha por volta de 12 anos de idade, mas é o único relato que Lucas vem trazendo em seu livro. Vamos relembrar também que Lucas não conheceu Jesus, tá? Lucas, ele foi conhecer o evangelho através de Paulo de Tarso, né? Quando ele o conhece, se não me engano, na cidade de Éfeso. Então, Lucas conhece Paulo de Tarso, conhece os ensinamentos do Cristo através de Paulo e os dois se tornam muito amigos, tá? E uma curiosidade bem bacana do livro de Lucas é que muitas das anotações que Lucas usou para compor esse livro foram feitas por Paulo de Tarso, ok? Então, vamos lá. Paulo de Tarso tinha muita vontade de escrever um livro, porque ele tinha muito medo de, porventura, Jesus cair no esquecimento, né? E naquela época ali de Paulo, só tinha alguns escritos de Mateus, alguns pergaminhos, ainda não tinha todo o livro de Mateus, mas tinha alguns pergaminhos correndo por ali, pela região. Então, Paulo de Tarso sempre teve muito essa vontade.
tanto que ele fez pesquisas. Gente, isso é muito relatado e muito bonito, tá? Retratado no livro Paulo e Estevão. Quem já leu e quem tiver a oportunidade de ler, vai ver que lá Paulo mostra toda essa pesquisa. Paulo foi ter com Maria, mãe de Jesus. Paulo foi ter com vários irmãos que foram curados por Jesus. Paulo conheceu Maria Madalena. Paulo conheceu muitos personagens que conviveram com Jesus, tá? Então, Lucas, ele usa esses escritos de Paulo e continua a pesquisa, tá? E se a gente for observar, quando ler o livro de Lucas, a gente vai ver que Lucas, ele é bastante esclarecido intelectualmente. Outra observação, Lucas foi um médico e grego. Lucas não era judeu, tá? Então, realmente, Lucas entra no cristianismo primitivo, né? Por Paulo, e que Paulo foi conhecido como o apóstolo dos gentis, né? E no livro de João, capítulo 1, versículo 19 a versículo 34, retrata o testemunho de João Batista. Esses são os recortes bíblicos, tá? Que vem trazendo essa parte da infância e essa parte da relação de João Batista e Jesus, ok? Vamos um pouquinho mais pra frente. Vou retrazer aqui, ó, gente, vou refalar isso daqui, que não há muitos relatos sobre a infância de Jesus, tá? Não há muitos relatos comprovados, né, veráceos, com certezas de verdade, sobre a infância de Jesus. Então, a gente não vai se ater a isso, não vai se ater a nada que nós não conseguimos discutir de forma plausível. O que eu venho trazendo agora como informação? Eu vou fazer um grande parênteses aqui sobre a classificação dos espíritos, né? Que a gente tem lá no livro dos espíritos, no segundo livro. E aí vem trazendo, Allan Kardec vem trazendo a escala espírita, né? E aí Allan Kardec divide de forma... Numa primeira divisão, ele divide os espíritos em 3 escalas. Espíritos de terceira ordem, que são os espíritos impuros, imperfeitos. Espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos. E os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. Ok? Não coloquei todas as classificações aqui. Dentro dessas classes tem outras divisões, tá? Mas a gente não vai entrar nesse momento nessa temática, tá bom? Eu venho trazendo aqui, o foco espíritos puros, tudo bem? Por quê? Porque nós sabemos que Jesus já era um espírito crístico antes da formação do planeta. Como que nós sabemos disso? Lá no livro A Caminho da Luz, que eu já citei ele aqui, escrito pelo Chico Xavier, nosso amigo Chiquinho, e pelo Espírito Emmanuel, vem trazendo pra gente sobre 2 reuniões que aconteceram, né? Na Lua. A primeira reunião retrata sobre a construção, planejamento e construção do planeta Terra. E a segunda reunião sobre a vinda de Jesus ao planeta Terra, ok? Então, veja, essa reunião foi composta pelos espíritos crísticos que governam os planetas, o sistema solar e a nossa galáxia. E Jesus já estava nessa reunião. O que nós conseguimos concluir disso? Nessa ocasião, Jesus já era um Cristo. E o que é um Cristo? Vamos com calma, vamos lá, não vou atropelar as questões. Então, lembrando, antes da formação do planeta, Jesus já era um Cristo, um espírito crístico, um espírito puro. Então, primeira ordem, espíritos puros. Na questão 112, características gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens.
Deixei aqui grifado um pouquinho mais escuro, porque aqui já cai por terra qualquer citação, qualquer argumento que trazem sobre na infância de Jesus ele ter tido atos de perversidade, atos de descontrole, atos de... Não dá. Não dá, porque Jesus já era puro, né? Então, a matéria, apesar dele estar na matéria, ele não sofria influência sobre ela, ok? Primeira classe, classe única. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre essa classe única, porque quando Allan Kardec questiona sobre a classificação dos espíritos puros, a espiritualidade só diz de forma bem sucinta aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Não tem por que a gente se preocupar com isso, a nossa preocupação é chegar lá. Quando nos tornarmos espíritos puros, vamos nos preocupar com essa escala, porque a evolução, ela vai continuar, ok? Então vamos lá, classe única, que é o que nos é pertinente saber nesse momento. Os espíritos que compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ou seja, todo espírito puro passou pelos perrengues que nós estamos passando, que nós já passamos em outros momentos e que nós ainda vamos passar até chegarem a ser espíritos puros, ok? Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiação. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Vamos aqui que temos aqui coisas bem legais para falar. Não tem mais de sofrer provas e expiações. Então, assim, se a gente for pensar ali na história de Jesus Cristo, principalmente quando a gente entra naquela parte entre do martírio e da crucificação de Jesus, nós não podemos cair no erro de achar que aquilo foi uma prova ou que foi uma expiação, ok? Não foi, porque o espírito puro, ele não precisa mais disso, ele já alcançou a perfeição que poderia alcançar dentro na nossa esfera terrestre, em contato com a matéria, tá? Gente, evolução de espírito puro, as provas que eles precisam passar é de outro nível, a gente não tem acesso e também não convém a gente ter acesso a isso, né? Porque assim, no meu pensamento, eu não tô conseguindo nem aqui que diz que tá mais fácil, imagina pensar como é lá nos espíritos, nos planetas ditosos, né? Vamos lá. Não são mais sujeitos a reencarnações. Eles vêm por escolha, por opção, por amor, por abnegação, ok? Para quê? Para ajudar a gente, que é espírito aí de terceira classe, alguns já estão aí na segunda classe, mas é por isso que eles vêm, tá bom? Gozam de inaterável felicidade porque não se acham submetidas às necessidades, nem às vicissitudes da vida material, ok? Deixei grifadinho aqui também, porque não tem como a gente tentar compreender um espírito puro, tá? Tendo como base o nosso conhecimento no campo material. Não tem como. Eu costumo dizer até o quê? Não tem como a gente humanizar Jesus. Porque seria rebaixar muito o nível dele. É claro que várias situações ali, ele trouxe pra gente, né, ensinamentos, trouxe conhecimentos riquíssimos, mas não tem como a gente achar que Jesus ficou com raiva. Raiva é um sentimento, é uma emoção humana que nos demonstra, né, que demonstra uma inferioridade moral e que está sujeito e que nos acontece para que nós possamos evoluir, controlar e evoluir. Jesus, um espírito puro, não está suscetível às vicissitudes da vida material, não tem como, ok?
Jesus sentiu dor? Provavelmente sim, ele estava num corpo físico, né? Porque a dor, ela é uma sensação. Agora, emoção, não sei, né? Inclusive, se alguém aí souber, tá? Por favor, vamos contribuir aí com o estudo lá no grupo. Essa felicidade, porém, não é a da ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Outra coisa bem legal, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, que eu acho que não vai dar tempo, gente. Que às vezes a gente acha, quando eu for um espírito puro, vou ficar no paraíso à toa. Só curtindo o paraíso. Não, gente, lá são outras provas, lá é outra dinâmica, é um outro momento, é uma outra jornada evolutiva, ok? Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem e à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjo, arcanjo ou serafins. Outro dia, assistindo uma aula do Haroldo Dutra, ele trouxe uma informação que eu não sabia, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Que dentro da escala dos espíritos puros, pode-se dizer que existe essa separação, onde anjos seria ali a primeira escala, arcanjos um pouco acima de anjos e serafins ainda mais acima de anjos, e que se serafins seria um similar ao Christus, a um estado de espírito crístico. É bem interessante isso, né? Então vamos lá. Já falei isso, vou repetir. Jesus é um espírito crístico e já o era antes da formação do planeta, que data-se, né, de 4,5 bilhões de anos. Jesus já tinha passado por toda a jornada evolutiva e já estava como um espírito crístico antes da formação do planeta. Vamos lá, esse recorte aqui, gente, ele é da Revista Espírita, fevereiro de 1868. Então vamos lá. Os Messias ou Crístico, seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, mais alto grau. Depois de terem chegado a uma perfeição que os torna, doravante, infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Ok. Baseado nisso, eu torno a repetir, não dá para humanizar Jesus. Jesus teve raiva? Não. Jesus teve compaixão, né? Jesus teve ódio? Não. Jesus teve compreensão. Por que que Jesus não fez, não brigou? Porque ele não está mais nessa faixa de falir. Ele já está acima das fraquezas humanas, o material já não o mais corrompe. Admitidos no conselho do mais alto, recebem diretamente sua palavra. Reparem que mais alto está em letra maiúscula, logo se refere aos conselhos do Deus. Recebem diretamente sua palavra, que estão encarregados de transmitir e de se fazer cumprir. Então não é tentar cumprir. Eles vão fazer cumprir, vai acontecer. Vai acontecer. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais,
cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Então vamos lá. Jesus já está no mais alto grau evolutivo de um espírito e ele já está em comunhão com Deus. Tem uma parte em algum livro, não vou me lembrar o nome, de André Luiz, que ele vem trazendo que é uma comunhão indescritível. Não tem como a gente entender. Não tem. Nós ainda não temos elementos intelectuais e elementos sentimentais para entender como isso funciona. O que nos compete agora entender é o quê? Que eles estão juntos. O pensamento de Deus flui até Jesus. E Jesus compartilha esse pensamento com todos. E Jesus ordena outros seres as execuções das ordens de Deus. Jesus coordena isso tudo. Jesus, nós já sabemos, né? Quem não sabe agora vai ficar sabendo, é o governador do planeta Terra. E assim como um governador, ele tem seus ministros, ele tem seus secretários, ele tem os seus subordinados que executam a ordem conforme ele estabelece. E como ele está em comunhão indescritível com Deus, é a ordem de Deus. Ok? Uma vez, muitos irmãos, principalmente assim, de outras vertentes religiosas, eles até falam que Jesus e Deus, o mesmo ser, o mesmo indivíduo. E aí um dia eu achei bacana uma exemplificação de Haroldo, foi o seguinte. Quando a gente olha, né, se vocês olharem aqui pra mim agora, nesse momento, vocês vão falar, é a Dalciane, porque vocês estão vendo o meu corpo, é a Dalciane. Mas se porventura eu perco meu braço, e aí agora esse braço está jogado lá, não tem como vocês olharem pro meu braço e falar que é a Dalciane. A Dalciane continua aqui, o braço que está de lá. E assim se aplica. Jesus, ele é uma parte que está em comunhão com Deus. Mas Deus é um ser supremo que existe mesmo que não exista Jesus. Mesmo que não exista Dalciane, que não exista nenhum de vocês. Mesmo que não exista o planeta Terra, mesmo que não exista a nossa galáxia. Entende? Vamos lá, vamos continuar. Isso aqui é a parte de uma mensagem, tá, gente? Não é a mensagem inteira. A mensagem completa está lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868 e foi nos enviada pelo São Luís Paris, em 1862. E aí, vamos lá. Jesus teve uma infância física. Jesus precisou nascer, foi um neném, foi crescendo, teve 4 anos, teve 5 anos, teve 10, 12. Infância física. Jesus não teve infância espiritual. Obviamente, quando bebê, ele não conversava. Porque fisicamente talvez não é tão fácil disso acontecer. Mas a gente vai ver relatos, inclusive recortes bíblicos, que retratam o quê? Que Jesus, na sua infância, ali de 10, 12 anos, já entre os doutores, os surpreendendo de tão alto nível intelectual que ele já tinha. Então, assim, vale lembrar isso. Espiritual, tá certo. Vale lembrar isso, tá, pessoal? Então, Jesus, um espírito do mais alto grau evolutivo dos espíritos puros, em extrema comunhão com Deus e está em um corpo. É só isso. Ele não se tornou uma criança. Ele não teve um esquecimento, um apagão da memória como acontece conosco. Até porque se isso tivesse acontecido, como ele teria acesso a todos os ensinamentos que ele nos trouxe? Se eram coisas inéditas naquela época. Né? Então, vale sempre a gente lembrar disso. Então,
Tendo em consciência isso, muita coisa, muita conversa, muito especulações a respeito da infância de Jesus já cai. Vou falar aqui rapidinho sobre, antes da gente entrar no nosso realmente capítulo, tá bom? A partir de agora, todos os capítulos vão ser narrativas. Ou seja, Humberto de Campos vai narrar uma história para nós. E aí algumas pessoas podem cair no questionamento do seguinte: Humberto de Campos estava lá? Como é que Humberto de Campos consegue narrar essas histórias se ele não estava lá? Será que é mesmo verdade tudo que Humberto de Campos está falando? E é interessante, gente, porque essas dúvidas são pertinentes, é importante, tá? Isso é bom, porque nos instiga a investigar e a gente consegue deduzir coisas verdadeiras, ok? Então vamos lá, trouxe aqui para vocês que lá no prefácio do Boa Nova mesmo, Humberto de Campos já relata para nós que existem escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, Humberto de Campos, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus. Então, logo que Humberto de Campos desencarna, ele vai para essas escolas evangélicas, né? Ok. Pouquinho mais, bem no finalzinho do prefácio, ele coloca: citarei o apóstolo Marcos quando diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João quando afirma: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que ainda no mundo nem caberia tudo, poderia conter os livros que se escrevessem. Ok? Então, vamos lembrar, Humberto de Campos, logo que desencarna, sim, matricula numa escola evangélica e passa a estudar Jesus. Mas como é que são essas escolas evangélicas lá? Não, a gente não tem esse relato. Mas nós temos no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, uma informação riquíssima. Riquíssima. Vamos lá. Camilo, em determinada situação, né, os irmãos já são resgatados ali da região de perturbação e vão para um lugar de esclarecimento, ok? De recuperação. Então, Camilo, em determinado momento no livro, nos apresenta Aníbal, que é um jovem que conheceu pessoalmente Jesus de Nazaré. Vos ministrará ensinamentos cristãos, exatamente como os ouviu do próprio Rabi, que é mestre, a quem ama com arrebatamentos de idealista entusiasta e ardoroso desde a infância longínqua passada. Conta que Aníbal era uma daquelas crianças que, quando os discípulos tentam ali dispersar, Jesus pede para que tragam as minhas crianças. Diz que nesse grupo de crianças Aníbal estava. E ele escutou muitos e muitos ensinamentos do próprio Cristo. Então Aníbal vai passar a ensinar sobre o Evangelho para essas pessoas que estão ali naquele hospital, e Camilo é um deles. E aí ele nos traz assim, olha que interessante. No entanto, era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal traduzidas em imagens e cenas a se refletirem na tela miraculosa que lhe ficava junto. Tudo aquilo que Aníbal falava aparecia. E Camilo e seus companheiros ali viam tudo. Viam. Então veja, assim foi que, enquanto falava, a realidade de suas transmigrações terrenas e espirituais se reproduziam ali com tanta verídica nitidez que nos julgaríamos coparticipantes seus. Era tão real que eles tinham a impressão de que estavam na situação. O que me traz a pensar?
que talvez nas escolas evangélicas do plano espiritual é assim que funcione. Eles buscam um arquivo daquele momento, eles passam nessa tela miraculosa, que assim, gente, quem deve ensinar sobre Jesus Cristo no plano espiritual deve ser assim, pessoas que realmente conviveram muito de perto com Jesus e que têm uma afinidade com a história muito grande. Então, lá deve acontecer assim. Então, por que Humberto de Campos traz tantos detalhes? Porque provavelmente foi assim também com ele. Ele viu o recorte histórico ao vivo não, né? Mas ele viu ele em tela, como se fosse um filme. E por isso que ele nos traz tantos e tantos detalhes. Gente, então, cadê agora essa primeira parte? E são 8h10, tá? Não sei se a gente vai conseguir fazer tudo. Na primeira parte do texto, a gente olha o horário e vê se a gente continua ou não, tá bom? Então, agora nós vamos começar realmente o capítulo. Capítulo 2, Jesus e o Precursor. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento foi antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Pausa. Já traz a informação que Maria e Isabel são primas. Logo, Jesus e João Batista também são primos, são filhos delas, são primos. Cujo nascimento for antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias, eu não sei dizer o que foi, tá? A gente tem os relatos ali, né, das circunstâncias do nascimento de Jesus, mas a gente não tem os relatos do nascimento tão aprofundadamente de João Batista, então não tem como a gente falar. Vamos lá. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, dizia Isabel com caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Não raro procuro inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Aqui, ó, Isabel já vem trazendo um padrão bastante reflexivo de João, né? Vamos lá, que vocês vão entender. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto às águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige as lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Gente, então aqui, ó, desde jovens, os dois já apresentam sinais ali de... não é de alerta, né? De que realmente é o que a Maria falou aqui, né? Trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Desde jovem. Então,
Desde criança a gente já demonstra ali alguns sinais, né, de fragilidades, de predisposições, de facilidades, né? Continuando a leitura. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. E é legal aqui porque Eleazar, né, que era um doutor que trabalhava ali na sinagoga, né, já observou esse padrão de Jesus, né, que ele vem trazendo muito essa moral desde muito jovem, trazendo muito essa questão moral, questão de justiça, e que traz aqui a perdição para muitos poderosos, porque desde quando a gente passou a ter o mínimo de consciência, de pensamento organizado, muitos abusam de outros irmãos e por isso se tornam poderosos, né? Com a prima lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus junto às suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Olha que legal, gente. Maria super preocupada com a educação, né, com a preparação de Jesus, já ali tentando usar das amizades, né, da família ali, para buscar algum lugar melhor, melhores oportunidades para Jesus. Chega Jesus no outro dia logo cedo e pergunta para ele: "E aí, mãe, quer o que de mim? Por acaso eu tenho sido teimoso, tenho agido de má fé, tenho feito alguma coisa de errada? Eu já não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu?" Altamente surpreendida com a pergunta, respondi-lhe hesitante: "Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor." Vamos voltar na resposta de Jesus. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Ok. Entretanto, eu já estou com Deus. Vou grifar aqui para trazer lá. Jesus é um espírito crístico que está em comunhão indescritível com Deus. Não tem nada aqui no planeta Terra que vá
somar conhecimentos para o Cristo. Vamos dizer assim, não, que pode ser que eu fale alguma besteira, mas não tem nada. Apesar dele ter 12 anos, não tem nada aqui que ele possa aprender que vá somar no seu intelectual. Ele já está com Deus. Então ela não precisa se preocupar com a preparação intelectual dele, com a preparação moral dele. Ele já tem tudo isso nele. Como eu disse no comecinho, Jesus teve infância física, ele não teve infância espiritual. Ele já sabia tudo. Ele já dominava ciências, ele já dominava física, matemática, química, astronomia, tudo. Porque para se tornar um espírito puro, voltamos lá no comecinho, quando eu trouxe isso pra gente, exatamente por isso. É preciso ter competência de excelência em todos os aspectos que abordam o campo material. Então, não existe um espírito puro que seja mais ou menos em matemática. Ele já é o cara em matemática. Ah, não, mas eu sou um espírito puro, mas eu não sei muito de astronomia. Furada. Entende? São pré-requisitos. É por isso que o espírito puro não precisa mais vir aqui, porque ele não precisa mais aprender nada aqui, ele já aprendeu tudo aqui. E aí Jesus fala, né, que ele vai escolher a melhor escola. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Gente, olha como Humberto traz pra gente aqui. Deixa eu achar. Como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Quantas vezes nós nos pegamos aí tentando ser melhor, tentando corrigir, né, as nossas falhas no exterior, vamos dizer assim, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com a sociedade em todo, e não é desmerecendo, isso é importantíssimo também, temos que fazer esse esforço também. E muitas das vezes a gente foge do esforço de ser melhor em casa, no lar. A gente foge do esforço de se dar bem com aquele parente complicado. Que a gente sabe que é com aquele ali que não tá ali à toa. Não existe acaso, não existe erro. Tá ali porque eu preciso aprender alguma coisa. E se eu não aprender agora, vai ter que acontecer de novo para eu aprender. Então, eu costumo até brincar com os meus amigos. Gente, resolve nessa para não ter que vir na próxima. Quanto menos pendência a gente levar para a próxima, mais perto a gente tá, pelo menos para chegar ali nos espíritos de segunda classe. Né? Isabel lhe escutava atenta a narrativa. E depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam a paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si própria para onde teriam ido as duas crianças. E aí, gente, 8h23. Tem em todas as edições tem este asterístico aqui, porque ele separa um pouco o capítulo. Então, a partir dali a gente entra, já termina essa passagem ali na casa de Maria e já começa logo os dois adultos, tá? Então, eu vou parar por aqui,
tá? E na próxima quinta a gente vai dar continuidade ao restante do capítulo, tá bom? Como eu disse para vocês, realmente é muita coisa. Eu tentei resumir para não ocupar muito tempo, tá? Mas tem coisas que não tem como a gente deixar de falar, porque a gente quer realmente não só fazer uma leitura, mas fazer uma leitura extremamente proveitosa, trazendo conhecimentos, né? Relembrando conhecimentos, aprofundando conhecimentos, tá bom? E vocês vão observar que a maioria dos capítulos não vai dar para fazer em um único encontro. Porque quando a gente entrar realmente nas falas de Jesus Cristo, já é um encontro. Então, assim, tem muita coisa pra gente demonstrar, tentar absorver, pra gente tentar aplicar isso na nossa vivência, tá? Então, vou parar por aqui, tá? A gente tem mais alguns minutinhos e é isso. Gente, veja, olha que interessante. Humberto de Campos vem trazendo pra gente duas crianças de 10, 12 anos aproximadamente, mas que já se comportavam com uma responsabilidade de um adulto, como se Jesus já sabia, obviamente, como eu já disse pra vocês, não teve uma infância espiritual, ele teve uma infância física, né? Mas João já se comportava como se ele soubesse que tinha uma missão, que ele tinha algo para fazer, que ele tinha algo grandioso, que ele se preocupava, né? E isso é bastante legal. E aí você pensa assim, alguém falar que Jesus foi maldoso na infância, não cabe, não faz sentido. E para nós, no Espiritismo, aquilo que não faz sentido, que não é cabível, de bom senso, a gente não toma por verdade. Primeiro precisa ter muito bom senso. A gente precisa usar o nosso senso crítico. Aquilo precisa fazer sentido, né? Está de acordo com todos os ensinos do Cristo e precisa ter uma veracidade. Senão não tem como a gente fazer isso funcionar, ok? Gente, é isso. Como eu disse, a gente vai parar por aqui. Próximo encontro a gente continua o mesmo capítulo, tá? Ainda tem muita coisa legal pra gente falar, tá bom? É isso. Salmen é um livro muito interessante. Bastante. Gente, várias vezes eu lendo aqui com vocês, eu até arrepio. Porque é um livro que me toca bastante. E eu vejo que eu tenho muito a aprender com ele. E é engraçado que às vezes eu passei o dia inteiro hoje, eu saí cedinho, trabalhei, voltei pra casa e de lá pra cá o dia inteiro relendo, trazendo mais coisas, buscando recorte no Livro dos Espíritos, buscando no livro, na Bíblia, né? E eu vejo assim que eu faço uma nova leitura, tem mais uma coisa pra eu aprender. Tem mais uma coisa que me é inspirada e que gente, eu não tinha pensado nisso. E por isso que esses livros, quem já leu e tá no estudo, vai ser muito bacana, porque vai ver que agrega mais coisas, né? Aborda detalhes importantes que passam despercebidos, principalmente se a gente fizer uma leitura corrida. Sabe aquela leitura descomprometida? A gente deita na rede num domingo à tarde e vai ler? Passa muita coisa batida mesmo. E por isso que muitas das vezes a gente vai precisar dividir os capítulos em alguns encontros, tá, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha agregado alguma coisa nova pra vocês. E é isso, tá? Gente, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, sinta-se à vontade de fazer aqui no YouTube ou no nosso grupo lá do WhatsApp. Quem ainda não estiver participando, tiver interesse de participar, é só falar aqui nos comentários que a gente adiciona lá, tá bom? Lembrando que as nossas reuniões de sexta-feira na unidade Frei Eustáquio continuam a todo vapor. A gente espera todos lá, tá? A presença de todos. E que os nossos encontros, as nossas reuniões
lá na unidade Jandaia acontecem todos os sábados no mesmo horário, tá bom? Nós temos outras atividades aí assistenciais, tá? As comunidades. Então, quem ainda não é um trabalhador da casa e tiver interesse em iniciar um trabalho, por favor, nos procure, tá? A gente tem trabalho para todo mundo. Não se sintam acanhados porque, eu não sei fazer isso, eu tenho dificuldade nisso. Tem trabalho para todo mundo, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que todos tenham aí um restante de noite bastante agradável e proveitoso, tá bom? Fiquem todos com a paz e harmonia de Jesus Cristo. Até mais. Beijos!